Shalom! É o desejo de Deus que você tenha um casamento abençoado, um casamento onde manifesta a presença de Deus, um casamento onde haja harmonia, paz, felicidade verdadeira e duradoura. Deus criou o casamento para ser um lugar de desfrute. É interessante notar que as Escrituras Sagradas nos dizem que, ao criar o primeiro casal, Deus os colocou no jardim, no Éden. E a palavra Éden significa delícias. Então Deus colocou aquele casal para viver em um lugar de delícias, porque esse é o propósito original de Deus. Esse é o desejo original de Deus, que o casal viva em um lugar de delícias, em um lugar de contentamento, em um lugar de prazer, de amor e respeito mútuo. Deus criou o casamento para isso. Infelizmente, por conta da queda, o pecado trouxe consequências não só para o casal, para a família, mas para todo o universo. Só que em Cristo Jesus nós podemos ter a bênção de Deus em nosso casamento, em nossa família, e Deus também não deixou o casamento e a família sem norte, sem direção. Ele colocou em sua palavra princípios que na verdade são fundamentos para abençoar o casamento e para abençoar a família. E eu quero falar sobre isso nesse instante, os 7 fundamentos para o casamento. Eu queria compartilhar com você um texto muito precioso que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A gente vai perceber nas Escrituras Sagradas que o casamento é uma instituição divina. Foi o próprio Deus quem estabeleceu o casamento desde o princípio da criação. Nesse texto que nós acabamos de ler, em Gênesis 2:24, nós encontramos princípios que são, na verdade, fundamentais e essenciais para sustentar o casamento de forma saudável e também de forma duradoura. Então nós queremos falar sobre esses 7 fundamentos para o casamento, esses 7 fundamentos que estão baseados na palavra de Deus. O primeiro fundamento, ou o primeiro princípio, é o princípio da prioridade. O texto nos ensina a deixar pai e mãe. O casamento requer uma mudança de prioridade. Quando você se casa, a prioridade não são mais os seus pais, não é mais os pais que ocupam o primeiro lugar, mas é o cônjuge que deve vir em primeiro lugar. Eu costumo dizer que o casamento, a sua relação conjugal, a sua relação com o seu cônjuge só está abaixo do seu relacionamento com Deus. Então, primeiro, o seu relacionamento com Deus. Deus está acima de tudo, está acima de todos. Como a Bíblia nos ensina, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, Deus, claro, sempre ocupa o primeiro lugar em nossa relação, em nosso relacionamento. Mas abaixo de Deus, logo abaixo de Deus, está o seu cônjuge como prioridade número 1 da sua vida. Então, se você casou, é preciso entender que a partir do casamento, a sua prioridade passa a ser o seu cônjuge, não mais os seus pais, seu pai ou sua mãe, ou seus irmãos, ou seus amigos, ou até mesmo seus filhos. Por quê? Porque um dia os seus filhos vão crescer, vão casar e vão viver a vida deles. Mas o desejo de Deus é que você e o seu esposo, você e a sua esposa, vivam juntos até que a morte os separe. E vivam com qualidade, vivam felizes, e vivam bem, e vivam em um lar harmonioso. Isso não significa que você vai desonrar os seus pais, não. Honrar os pais é um princípio bíblico. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então você vai continuar sim honrando os seus pais, mas você entende que a partir do casamento a prioridade passa a ser o seu cônjuge, e não mais os seus pais, nem os seus filhos, nem amigos, nem outros relacionamentos, nem trabalho, nada. A prioridade agora, abaixo de Deus, está o seu cônjuge. Então esse é o primeiro princípio, para que tenhamos um casamento abençoado, para que tenhamos um casamento feliz, para que tenhamos um casamento próspero. O princípio da prioridade. Priorizar o cônjuge, ter um relacionamento em que o seu cônjuge seja realmente priorizado por você. O segundo princípio que nós encontramos aqui nesse texto é o princípio da unidade. A Bíblia nos ensina, no texto que nós lemos, e se unirá à sua mulher. Então a união do casal não é apenas física, é uma união também emocional, é uma união espiritual. Como eu costumo dizer que
o casamento é uma aliança no espírito, na alma e no corpo, né? Então essa unidade precisa existir no casamento. Imagine se o marido quer uma coisa, a esposa quer outra, se eles estão numa constante quebra de braço, né? Num constante cabo de guerra, estão lutando entre si. Essa casa, esse casamento não pode subsistir. O próprio Senhor Jesus nos ensina que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Então é muito importante que a casa, que o casamento estejam unidos. Então esse é o princípio da unidade. O texto diz: se unir à sua mulher, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. E o termo hebraico que é usado aqui para unir, a ideia desse termo que é usado aqui nesse texto, significa apegar-se fortemente como uma cola poderosa, né? Então, na verdade, é essa cola que une o casal. Então o casal se apega, eles estão unidos. O casamento requer esse compromisso de fidelidade, dessa busca constante pela unidade entre os cônjuges, pela unidade no casamento. Então é preciso que os dois estejam no mesmo alvo, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e que vocês também orem por essa unidade no casamento. Então o segundo princípio é esse princípio da unidade. Outro princípio poderoso que nós aprendemos na palavra de Deus, e nesse texto de modo específico, é o princípio da exclusividade. Porque o texto diz: se unirá à sua mulher, não a qualquer mulher, né? Mas a sua mulher, de modo muito específico. Então, o casamento é uma relação exclusiva entre homem e mulher. Deus não estabeleceu o matrimônio para ser poligâmico, mas pelo contrário, para ser uma união monogâmica. Então não há espaço para terceiros no casamento. Não há, pelo menos no casamento bíblico, no casamento como Deus o criou, não há espaço para terceiras, né, para uma terceira pessoa, para um terceiro relacionamento. Pelo contrário, é exclusivo. O relacionamento conjugal exige exclusividade. Isso significa que cada cônjuge deve cuidar da fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao nosso cônjuge. Por quê? Porque primeiro devemos ser fiéis a Deus. Então Deus não abre mão desse princípio da fidelidade, da exclusividade no casamento. A sua esposa precisa ser exclusiva para você, e você, como marido, precisa ser exclusivo para a sua esposa, não é? Então cada cônjuge deve ser exclusivo um para o outro. Não pode ter outros relacionamentos, não pode entrar outras pessoas no relacionamento, porque isso quebra o princípio da aliança no casamento. Isso traz muitos prejuízos para o casal, muita dor, muito sofrimento. Então você tem que entender que há exclusividade, você não tem que ter outras opções. A sua única opção é o seu cônjuge. A Bíblia nos ensina claramente sobre isso. Inclusive, em Provérbios capítulo 5, a partir do verso 18, a gente vê isso com clareza, né, esse princípio da exclusividade. Outro princípio muito importante que a gente vê aqui é o princípio da intimidade. O texto diz: serão uma só carne. A intimidade no casamento envolve tanto a dimensão física quanto a dimensão espiritual e também a dimensão emocional. Então Deus, ele planejou que o relacionamento conjugal fosse um ambiente de intimidade, de cumplicidade, de segurança. Como eu comecei nessa ministração dizendo que quando Deus criou o primeiro casal, os colocou no jardim, no Éden, que significa lugar de delícias, lugar de contentamento, de prazer. Então o casamento é este lugar onde os cônjuges precisam desenvolver intimidade. Claro que não somente a intimidade física, a intimidade emocional, a intimidade espiritual, né? Os cônjuges precisam ser os melhores amigos, amantes, não é? Você não pode ter segredos com seu cônjuge. Tem que ser um lugar, o casamento tem que ser um lugar de extrema transparência, porque onde há transparência há confiança. E também intimidade física. Você vai ver a Bíblia nos ensinando isso o tempo todo. A importância de que o casal desenvolva intimidade física, tenha relacionamentos íntimos, né? Relacionamentos sexuais um com o outro. Então, por exemplo, a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 3 até o 5, que nenhum cônjuge tem o direito de privar o outro da intimidade sexual no casamento. Por quê? Porque o casamento é justamente esse lugar para que haja o desenvolvimento dessa intimidade, que é tão importante, que é tão necessária no casamento. Eu costumo dizer que a intimidade sexual no casamento é como uma cola que une o casal. Às vezes o casal está chateado, aborrecido com o outro, e quando eles têm um momento de intimidade, isso libera esses hormônios do bem-estar, né? Esses hormônios do prazer, e isso acontece que acaba unindo o casal. Eles acabam esquecendo as pequenas chateações do dia a dia, eles se tornam mais próximos, eles se tornam mais íntimos um do outro.
quando o casamento não tem intimidade sexual, o que acontece? O casal acaba se distanciando um do outro, ficando mais distante, não só fisicamente, mas também distante emocionalmente. Então é muito importante que cada cônjuge priorize esse tempo de intimidade conjugal, de intimidade sexual com seu cônjuge. Esse é um princípio poderoso e fundamental que as Escrituras Sagradas trabalham o tempo todo e que não pode haver no casamento, não pode haver a falta dessa intimidade no casamento, né? O casamento implica que haja intimidade, claro, não só intimidade física, intimidade sexual, mas também intimidade física e sexual. O outro princípio é o princípio da parceria. O texto diz: serão uma só carne. O casamento é uma parceria onde cada cônjuge compartilha responsabilidades, compartilha sonhos, compartilha desafios. Então a Bíblia nos mostra que esse conceito também de uma só carne, além da implicação da intimidade íntima, sexual, também implica essa cooperação, implica apoio mútuo, né? Como eu disse há pouco, o casal ele não pode viver uma quebra de braço, né? Ele não pode viver um individualismo. Cada cônjuge não pode ser egoísta. Então você precisa priorizar o seu cônjuge e o seu cônjuge precisa priorizar você. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 a 34, nos mostrando que o alvo do marido deve ser agradar a esposa e o alvo da esposa deve ser agradar o marido, né? Então vocês precisam ser realmente parceiros, cúmplices nessa jornada de fazer um casamento abençoado, de fazer um casamento feliz, de fazer um casamento próspero, um casamento onde haja a bênção de Deus. Como eu costumo dizer, o casamento não depende só de um, depende dos dois, né? Então é importante que ambos trabalhem com inteligência emocional, com fé, com a busca de Deus, com a ajuda do Senhor, para que o casamento seja um casamento abençoado, feliz, próspero, que haja harmonia, em que haja contentamento, em que haja alegria. Então, esse é um princípio poderoso, o princípio da parceria, onde os dois estão ali juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, entendendo que cada um tem o seu lugar, né? Embora marido e mulher sejam diferentes, essas diferenças não devem separar. Pelo contrário, essas diferenças devem unir vocês cada vez mais, porque vocês foram atraídos um pelo outro justamente por conta dessa diferença, né? Então a diferença que você viu no seu cônjuge foi aquilo que atraiu você no início da relação, quando vocês se conheceram, no namoro, entendeu? Então agora vocês têm que usar essas diferenças para fazer o quê? Para unir vocês cada vez mais, porque vocês têm diferenças, né, da forma de pensar, têm dons diferentes, têm habilidades diferentes, só que essas diferenças que vocês têm, elas precisam ser complementares, vocês estão se complementando por meio dessas diferenças. Então não é que um seja melhor ou pior do que o outro, não. Essas diferenças se completam e vocês estão juntos para fazer uma jornada leve, abençoada, feliz, em nome do Senhor Jesus. Outro princípio que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é o princípio da aliança, né? Esse é um fundamento poderoso. A Bíblia nos fala, por exemplo, em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, que Deus é aliança. Deus é testemunha da aliança que você fez entre a mulher da sua mocidade, com a mulher da sua mocidade. Então Deus é testemunha dessa aliança que é feita com a mulher da mocidade. Por isso que nós precisamos ser fiéis um ao outro até em nossos pensamentos. Por quê? Porque Deus é nossa testemunha. Deus é testemunha dessa aliança. Muitos casais, quando eles fazem cerimônia de casamento, eles convidam amigos e convidam familiares para serem testemunhas daquela aliança que é feita e selada no altar do Senhor. Só que acima dessas testemunhas humanas está Deus. Então lá diz claramente em Malaquias capítulo 2, versículo 14, Deus é testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua mocidade. Então o casamento é uma aliança, como eu disse no início dessa reflexão, é uma aliança no espírito, uma aliança na carne, uma aliança no corpo, né? E uma aliança na alma. Então é uma aliança nessas três dimensões do nosso ser. Então o casamento precisa estar fundamentado nesse princípio da aliança e na presença de Deus. Não é um contrato o casamento, é uma aliança que exige compromisso, que exige amor sacrificial, que exige perseverança, né?
todo amor verdadeiro exige doação, entrega, renúncia, né? Perdão constante. Por quê? Por conta do princípio da aliança. E um outro princípio poderoso que está nas Escrituras para abençoar o casamento é o princípio do amor e respeito. Nós vamos encontrar isso na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 25 a 33. Efésios capítulo 5, verso 22 a 33. Fala sobre esse amor e esse respeito que precisa haver no relacionamento conjugal. Então Paulo nos ensina que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. De que forma foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. Cristo amou a igreja e se doou pela igreja. Cristo amou a igreja e se sacrificou pela igreja. Então é esse amor que o marido precisa ter pela esposa. O texto diz que assim como Cristo, ele lava a igreja pela lavagem da água, pela palavra, o marido também precisa usar suas palavras para lavar o coração da esposa, para abençoar o coração da esposa, para nutrir o coração da esposa. Ele tem que ser sábio no uso das palavras. Por outro lado, a Bíblia diz que a esposa deve respeitar o seu marido, né? Porque o marido tem necessidade de sentir-se respeitado. Enquanto a mulher tem necessidade de sentir-se amada, ela tem necessidade de afeição, de carinho, de afeto. O homem tem necessidade de sentir-se respeitado pela sua mulher. E aí a gente vai entender que esses dois elementos são poderosos. Amor e respeito são fundamentais para um casamento abençoado, para um casamento próspero, para um casamento feliz e saudável. Então, se faltar esses dois ingredientes de amor e respeito, o casamento não pode subsistir, o casamento vai ficar fragmentado, né? Então, é muito importante que esse princípio do amor e do respeito, eles estejam atuando no casamento, no seu casamento. Então, cada um precisa cuidar desse princípio, amar e respeitar o seu cônjuge. Se você não está conseguindo, você precisa pedir ajuda ao Senhor. É importante que você crie o hábito de orar diariamente pelo seu casamento. Foi um hábito que eu criei há muitos anos atrás. Esse ano de 2025, com a permissão do Senhor Jesus, farei 28 anos de casado, com a mesma mulher, ao lado da minha esposa, Júlia Oliveira. Então, nós aprendemos a orar uns pelos outros, e que nos sustenta nos desafios da vida, nos desafios do casamento, é esse princípio também de estarmos orando uns pelos outros. Então eu estou sempre orando, pedindo essa ajuda ao Senhor, pedindo essa graça ao Senhor, para que com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, eu consiga viver esse princípio no meu casamento, e que a minha esposa também, com a ajuda do Senhor, consiga viver esse princípio no casamento, esses princípios. Então a gente precisa orar, pedindo a Deus que nos sustente, que nos fortaleça, porque o desejo de Deus é que de fato nós tenhamos um casamento abençoado, um casamento duradouro, e não apenas duradouro, porque a gente tem um casamento muito duradouro, mas é um casamento conturbado, cheio de conflitos, cheios de dores, cheios de batalhas, né? Não é isso que Deus quer. Deus deseja que o nosso casamento seja um lugar abençoado, feliz, próspero, não um lugar de tristeza, de dores, de amargura, de traumas, mas um lugar abençoado, um lugar feliz, um lugar em que nós podemos experimentar de tudo que Deus sonhou e planejou para nós. Então a gente precisa orar para que essas verdades de Deus, esses princípios de Deus façam parte do nosso casamento. Afinal de contas, o casamento é um presente de Deus. Deus quem criou o casamento, foi Deus que teve a ideia de colocar duas pessoas tão diferentes debaixo do mesmo teto. E eu costumo dizer que o casamento é um dos lugares que mais trabalha o nosso caráter, e se a gente quer ter o caráter cristão trabalhado em nós, o casamento é um lugar propício para isso, porque no casamento a gente tem a oportunidade de amar, de perdoar, de andar segundo a milha, né? De fato manifestar o caráter de Cristo, porque ninguém nos conhece tão bem como o nosso cônjuge. A gente pode talvez até conseguir fingir para outras pessoas, usar máscaras sociais em outros ambientes, mas em casa não dá. Em casa a gente é quem a gente é. Então o casamento realmente é uma oportunidade e um privilégio para trabalhar o nosso caráter, para nos ajudar a desenvolver o caráter de Cristo em nós, a desenvolver o fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24. Então é muito importante que a gente viva isso. Então o casamento é um presente de Deus. E quando a gente aplica esses fundamentos, esses 7 fundamentos, o nosso casamento vai experimentar realmente a bênção de Deus para ser feliz, duradouro, harmonioso e ter essa completude em nome de Jesus. Que nós possamos, como casal, a cada dia buscar viver segundo o plano de Deus, buscar viver segundo o projeto que Deus tem para o nosso casamento, para o nosso matrimônio. E aí eu quero perguntar para você, você tem orado pelo seu casamento? Você tem colocado o seu casamento diariamente nas mãos de Deus?
Você está disposto a renovar os seus votos de amor e de compromisso diante do Senhor com seu cônjuge, com seu marido, com a sua esposa? Você tem feito do Senhor o alicerce, a rocha do seu lar? A Bíblia diz que se Ele for a rocha do seu lar, quando vocês experimentarem tempestades, vendavais e tempos difíceis, depois que tudo isso passar, e vai passar, vocês permanecerão de pé, porque decidiram construir a vida de vocês, o lar de vocês, a família de vocês, o casamento de vocês sobre a rocha inabalável. Que Cristo seja o centro do seu casamento, que Cristo seja o alicerce do seu casamento, que a bênção de Deus esteja sobre o seu casamento e que você e o seu cônjuge experimentem um pedacinho do céu no seu lar. Que o seu lar seja de fato um Éden, lugar de delícias, de contentamento e de prazer. Vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus nesse instante? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar por cada casal nesse instante. Pai, nós sabemos que o casamento é a ideia do Senhor, foi o Senhor que criou o casamento para ser um lugar de contentamento, de deleite, de delícias, um lugar abençoado onde o Senhor manifesta a tua presença. O Senhor tem tão autoestima o casamento que foi o Senhor que escolheu o casamento para simbolizar a relação que o Senhor tem com o teu povo, a relação que o Senhor tem com a tua igreja. Senhor, nós oramos nesse instante, pedimos para que neste lar, esses 7 fundamentos sejam aplicáveis nessa família. Esses 7 fundamentos possam estar abençoando esse casal, abençoando esta família de forma poderosa. Que este lar seja um pedacinho do céu. Ajuda, Pai, a este esposo a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ajuda a esta esposa a respeitar o seu marido no Senhor. Ajuda esta esposa a estar ao lado do marido, auxiliando ele na sua liderança. Eu te peço em nome de Jesus que este lar manifeste a tua presença, que haja harmonia, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja felicidade, Pai. Cura cada coração que está ferido, machucado, que haja perdão nesse instante. Em nome de Jesus, restaura casamento, restaura famílias, derrama a tua bênção sobre este lar. É o que eu te peço no poderoso nome de Jesus. Assim seja. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar e a sua família e que o seu casamento seja um pedacinho do céu, em nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.